o balanço que nós temos para apresentar aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Bom dia. Oi, Pedro. Bom dia a você, bom dia a todos. Em 10 anos, 151 mil presos em flagrante foram soltos em audiência de custódia aqui no estado de São Paulo. Esses são dados do Conselho Nacional de Justiça atualizados até agosto de 2024. E a audiência de custódia, como você bem disse, completa 10 anos desta semana aqui no Brasil. É um procedimento judicial que começou aqui no estado de São Paulo em 2015 e, por uma decisão do Supremo, foi uma medida implementada no restante do país. A audiência de custódia determina que a pessoa presa precisa se apresentar a um juiz em até 24 horas. E esse juiz vai decidir se essa prisão foi feita de forma ilegal e se essa pessoa presa terá a liberdade concedida ou terá prisão em flagrante convertida em preventiva. O juiz também verifica se essa pessoa presa sofreu maus tratos ou tortura durante a prisão e se cabe uma medida cautelar. Ao todo, foram quase 448 mil audiências de custódia feitas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2015, quando a medida foi implementada aqui no país. E desse total, 295 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, ou seja, em 65% das audiências de custódia. Além disso, houve 18 mil casos, melhor dizendo, de relatos de maus tratos e tortura nesses 10 anos. E a audiência de custódia é uma medida defendida por muitas autoridades especialistas por conter o encarceramento em massa aqui no Brasil, mas também é uma medida que vem sendo muito criticada nos últimos anos, especialmente por permitir criminosos com extenso histórico, extensos, voltem a viver em sociedade e colocar novas vítimas em risco. A gente tem um exemplo, em janeiro de 2023, por exemplo, um homem, ele foi preso por cometer graves lesões contra uma mulher de 26 anos, foi solto e ao longo de todo o ano de 2024 foi preso 6 vezes também por lesão corporal e solto em audiência de custódia. E no mês de setembro ele cometeu um homicídio tirando a vida de uma mulher de 21 anos de idade, isso de acordo com dados da própria Secretaria da Segurança Pública aqui no estado de São Paulo. Então, a cada 10 presos aqui no estado de São Paulo, 3 são soltos em audiência de custódia, isso de acordo com dados do próprio Conselho Nacional de Justiça. Volto com vocês. Deixa eu agradecer a Maju Arruda Leite, repórter da Rádio Bandeirantes, e falar de novo esse número, Pedro. 151 mil pessoas presas em flagrante. Gente, é em flagrante. Não é aquela prisão da investigação, é em flagrante. Para prender em flagrante, olha, a polícia tem que dar muita sorte e o ladrão muito azar. 151 mil pessoas presas em flagrante foram soltas depois da audiência de custódia. Mais ou menos 3 estádios de futebol lotados de gente que voltaram para as ruas depois de prisões em flagrante. A gente vai entender melhor agora isso, né, Pedro? Com o nosso entrevistado que está chegando. Coronel José Vicente da Silva, especialista em segurança, já esteve atuando no governo federal como secretário nacional de Segurança Pública no governo Fernando Henrique Cardoso, é um estudioso do assunto e pode trazer mais elementos para nós sobre esse balanço que estamos fazendo ao vivo, em tempo real, com os nossos ouvintes e assinantes, Coronel, a respeito dos 10 anos da audiência de custódia no Brasil. Custoso esse processo aí para o Brasil, hein, Coronel? Bom dia. Bom dia. Olha, na verdade, essa questão da audiência de custódia precisa ser colocada no grande contexto do problema prisional no Brasil. Nós temos diferentes situações pelo Brasil afora. A finalidade dessa audiência de custódia, desde o primeiro momento, foi verificar 2 coisas. Checar ali a legalidade da prisão feita pela polícia. A polícia sempre se desconfia da legalidade das suas ações, da correção das suas ações, do abuso de força na prisão. Essa é uma das primeiras perguntas que os juízes fazem aos presos. Além disso, ela tem uma finalidade também de evitar que se encham por demais os presídios com presos que poderiam, de alguma maneira, responder por processo em liberdade. O que a gente tem observado, de maneira geral, é que é necessário fazer um aperfeiçoamento desse procedimento. Porque antes se prendia, tudo bem, prendia o bandido, cometia um crime, às vezes pequeno crime, furtou uma bicicleta, por exemplo,
como eu vi outro dia no metrô aqui em São Paulo, os garotos levando a bicicleta, e esses indivíduos iam naquele momento para o presídio, ou às vezes para a cela de delegacias, e ficavam aguardando meses até que houvesse uma audiência judicial. Então não havia nenhum procedimento. Agora a justiça sai lá do seu altar e vai até a beirada da calçada para começar a trabalhar 24 horas após a prisão em flagrante. O que nós temos observado de maneira geral é que esse procedimento vem falhando em relação a algumas questões importantes. Primeiro, não está cuidando dos bandidos de alta reincidência. Não é a reincidência por condenação, mas a reincidência, usa uma palavra técnica, reiterar a conduta criminosa. Aquele caso que vocês dão no noticiário aí de vez em quando, ou de vez em sempre, o indivíduo foi preso com 80 passagens na polícia. Eu lembro de um caso em Minas Gerais com mais de 100 casos de passagem pela polícia. Não é passagem pela polícia, é passagem pelo judiciário na audiência de custódia. O sujeito roubou um celular, uma ameaça à pessoa, é muito frequente isso, ou então furtou o celular, vai até o juiz ouve o promotor, ouve a defesa, ou a defesa designada aí para o caso, e considera que aquilo não é o caso de se mandar para o presídio esperar o julgamento. Então, dá-se essa liberdade provisória para ele. O que nós temos observado é que isso acontece, o sujeito roubou uma vez, roubou o celular, foi lá, soltou, e volta, meia hora depois está roubando o próximo celular. Que o mecanismo para melhorar esse procedimento, naturalmente, é um projeto de lei que passou pela Câmara, está no Senado, em que proíbe o juiz de dar essa soltura imediata nos casos em que o criminoso estiver usando uma arma de fogo, que houver uma grave ameaça, frequentemente acontece nos roubos, por exemplo, ou se está envolvido em facções, em tráfico de drogas, etc. Aí o juiz não pode dar essa colher de chá para o criminoso. E essa é uma questão importante. É importante também verificar que nós temos hoje um conjunto prisional gigantesco no Brasil, com mais de 800 mil presos, e desses 800 mil, 200 mil são provisórios, daqueles que, com o juiz mais rigoroso, mandou cumprir, aguardar o julgamento, portanto, nas prisões. São 200 mil, mais ou menos, e há estudos mostrando, há uma pesquisa muito bem feita, no Instituto de Garapé, do Rio de Janeiro, mostrando o seguinte: desses provisórios, 10% serão inocentados. Então, nós estamos falando aí de 20 mil. 18% poderão ser condenados apenas sem necessidade de perda de liberdade, poderão cumprir com tornozeleira, com restrição em casa, etc. São mais 37 mil aproximadamente. Esse conjunto todo equivale a 80 novos presídios, 80 presídios pura e simplesmente. Então, o balanço da audiência provisória tem que ser colocado dentro desse contexto. Nós verificamos, por exemplo, uma coisa interessante, é que o estado mais violento do Brasil, que é a Bahia, pelo rigor da violência lá de homicídio principalmente, é o estado que menos prende no Brasil e é o segundo estado que mais tem preso provisório. A polícia e a justiça da Bahia não estão trabalhando como deveriam. Coronel, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Esses números do CNJ são mesmo confiáveis? Porque, assim, certa vez eu fui convidado para participar de uma espécie de reunião, almoço ali de presidentes de entidades de policiais civis e federais, e o percentual consensual deles era da ordem de 70% de soltura nas audiências de custódia. É preciso lembrar que isso foi criado na época, foi imposto goela abaixo do Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça, na época em que era presidido pelo ministro Lewandowski, que, como a gente sabe, defende o desencarceramento em massa. A expressão, inclusive, é dele, né? E só tem agido nessa direção. E é o que aconteceu, assim, e não é apenas questão de presos perigosos do ponto de vista da violência, como é que eu diria, ali da arma na mão, né, do assalto, ou da agressão, ou de qualquer coisa do gênero. Eu me lembro um caso que chocou a opinião pública brasileira, que aconteceu na cidade de São Paulo, de um sujeito que ejaculou no ônibus sobre um adolescente que estava sentado, ele em pé e tal. E aí foi para a audiência de custódia, o Ministério Público recomendou a soltura, mas se trata de um réu primário, é um crime de menor teor ofensivo, como se não fosse ofensivo o suficiente o que ele fez. E aí ele foi solto. Foi solto e no dia seguinte foi preso de novo pelo mesmo crime.
né? Isso só mostra como essa prática reiterada de crime a que o senhor se refere decorre muito dessa garantia da impunidade. Tem lá uma estratégia mágica. É só alegar que sofreu maus tratos, abusos, que o policial olhou com cara feia e tal, que aí o juiz já vai soltando o cara para não ter que lotar as penitenciárias, como se penitenciárias não fossem feitas para prender gente, né, que se comporta mal ou que desrespeita a lei. Por tudo isso, assim, os números, o noticiário e esses depoimentos a que eu me referi indicam que o percentual de bandidos soltos em audiência de custódia é muito maior do que esse divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Será que são confiáveis esses números, coronel? Olha, Cláudio, os números nesse setor são números bastante fluidos. Ninguém sabe exatamente quantos presos nós temos na condição preso total, preso provisório. Os dados que todo mundo usa são os dados de um levantamento feito por uma ONG, né, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é um bom trabalho que eles fazem, mas é do ano 2023. Essa é uma realidade. Um ponto que você toca é importante, que é necessário que a sociedade reflita, os seus representantes que estão lá no Congresso mais ainda, sobre os fatores de impunidade. Afinal de contas, não é só uma questão de polícia, evidentemente, colocar mais polícia na rua. O prefeito do Rio de Janeiro quer colocar uma força armada municipal na rua. Essa é uma ilusão, um setor, uma ingenuidade, achar que quanto mais, melhor. Os dois estados com menos efetivos policiais, que é Santa Catarina e São Paulo, proporcionalmente à população, são os dois com menos indicadores de violência do país. Mas a questão da impunidade, ela pesa muito. Acho que um ponto eu mencionei aqui, que é o caso do criminoso que reitera a conduta criminosa. Isso é necessário ser brecado. E isso sirva de alerta para todos os demais. Esse pode encher as cadeias, é muito bem-vindo às nossas terríveis instalações prisionais. Eles reiteram, e o que mais assusta, na verdade, os centros urbanos hoje, é esse bandidinho. Não é o assassinato, que até é um fator raro, de certa maneira, dentro de um contexto. Nós temos 210 milhões de habitantes e 40 mil assassinatos. Mas o assalto da esquina, do dia a dia, esse que incomoda muito, assusta e infunde um grande grau de medo na população. Um outro ponto importante, evidentemente, para fazer uma cobertura maior em termos de contenção da violência, redução da impunidade, é o tratamento dado aos violentos de maneira geral. Então, além desses que reiteram, que infernizam nossas ruas, os violentos, os ligados a facções, eles precisam realmente de penas longas, não receber tanto benefício como a progressão de pena. Então, é importante se os violentos que usam arma de fogo, eles tenham penas maiores. Não se pode acreditar que eles tenham essa ideia romântica, identitária aí, de que vamos ressocializar os violentos. Não pode acreditar nisso. Há um estudo feito pela Universidade Federal de Pernambuco que 20% dos que saem do sistema prisional repetem o crime, principalmente os assaltos, os assaltantes, casos dos roubos. Então é necessário brecar esses indivíduos por penas muito longas, justamente para fazer o que os americanos chamam de incapacitar o sujeito. Ele está preso, está incapaz, portanto, de cometer novos crimes. Esse é um ponto muito importante, lidar não só com os que reiteram a ação criminosa, mas também, quando chegar ao sistema, que seja um caminho de pedras para ele, para retornar à vida em sociedade. Esse é um ponto que não pode ter dó dos violentos nesse país. Já estamos saindo dessa fase de ter muito dó de achar que o violento é uma mera vítima da sociedade. Queria agradecer ao Coronel José Vicente da Silva Filho, falando ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Coronel, obrigada. Bom carnaval para o senhor. Até a próxima, hein? Obrigado, bom dia.